como é que foi instituído esse prêmio? Quantos candidatos foram ou eram só os senhores os candidatos? Quantos candidatos? Quem é que deu? Quem é que foi lá ver? Quem é que vai em outras cidades para ver? Como é isso? Então, o prêmio ODM Brasil Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O PNUD, que é um órgão das Nações Unidas, Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, instituiu no mundo inteiro esse programa, esses prêmios, para estimular boas práticas que podem, de alguma maneira, contribuir para melhorar o mundo, né? A sociedade, o mundo e tudo mais. As pessoas se inscrevem, nós nos inscrevemos com esse programa lá, eles recebem uma avaliação prévia, perceberam que era um programa com tendência... Quantos? Cerca de 1.100 concorrentes em relação, no Brasil inteiro, de várias instituições públicas, privadas, não governamentais. E depois que eles pré-selecionam, eles mandam os técnicos no local para fazer uma verificação criteriosa. Se aquilo que a pré-seleção é de quantas pessoas, de quantas escolas? Em Taboão da Serra, que nós temos 35 mil alunos, participam cerca de 48 escolas, 600 professores que visitam regularmente essas famílias durante todo o ano. A própria Unesco já nos procurou, eles pretendem fazer 8 pilotos, né, no ano que vem no Brasil inteiro, patrocinados pela própria Unesco e o MEC, com base na experiência de Taboão da Serra. Como moram as pessoas da periferia em Taboão da Serra? Como todas as periferias. Quem acha que a periferia é miséria, quem acha que a periferia é violência, quem acha que a periferia é horror, né, e coisas feias, tem razão e não tem. Aliás, mais não tem. Porque a periferia é o local do progresso. Narcotráfico, por exemplo. Mas é um progresso de tudo. Quando você vê na periferia, vai num fim de semana, quem anda pela periferia vai notar que é uma cidade, são lugares, claro, feios, territórios de conquista, mas as pessoas estão batendo uma laje, compraram o Carmanguia 66, que finalmente compraram um carro na vida. O filho, por incrível que possa parecer, conseguiu entrar numa faculdade. Então, a ideia de progresso não é apenas um sonho. Ela está se realizando no país. O país, aliás, se move por causa disso, né? Porque, senão, as desigualdades sociais são tão brutais no nosso país que já teria entrado em conflito e desagregação total. E fala da violência lá na periferia. No caso de Taboão da Serra, por conta de ter se transformado por esses programas e outros tantos numa cidade educadora, onde a educação não é um departamento, é um movimento social, a taxa de violência da cidade, que já foi uma das mais violentas do estado de São Paulo, já é hoje a terceira menos violenta da região metropolitana de São Paulo. Então é uma prova prática e objetiva que investir em educação é uma solução para a violência. E é mesmo, isso não é coisa só de sociólogo ou de filósofo ou de sonhador. Se você investe na melhoria, no crescimento humano, né, no despertar das potencialidades que as pessoas têm, elas se encontram, elas diminuem a taxa de desespero, né, que eu acho que a violência ela é muito a expressão de desespero, e acaba significando uma possibilidade de progresso, não apenas individual, mas coletivo. Como é que reagiram no início as professoras que nunca tinham ido à periferia? Bom, elas trabalham na periferia, né? Então todas as percepções sobre os efeitos das coisas que se passam na periferia, sobretudo os problemas relacionados a carências de toda espécie, elas já recebiam, já sentiam efeito disso em sala de aula. Os professores de Taboão da Serra, estimulados pelos seus próprios alunos, pelos colegas e pelas condições na sala de aula, perceberam que visitar a família, né, do seu aluno, isso não é apenas uma compensação de natureza afetiva e emocional, também é, mas é algo que tem uma repercussão imediata na qualidade do seu trabalho na sala de aula. E o mais interessante, nós temos feito um monitoramento a respeito desse programa, alunos cujas famílias são visitadas pelos professores têm tido um desempenho entre 40% e 50% melhor do que os alunos cujos professores não visitam as famílias. Então isso mostra que o encontro desses mundos em torno da educação das crianças ajuda muito o desempenho escolar das próprias crianças. Esta afirmação de sua crítica Cremilda Estela Teixeira. O pouco que o aluno aprende é fora da escola e a professora não se sente responsável, se sente vítima do aluno que não aprende. Bom, eu até conheço a dona Cremilda, é uma mãe de aluno, né? Enfim, acho que é uma crítica que deve ser levada em consideração, mas eu acho que nós não podemos
achar que o culpado da educação são os professores. Eu acho que vamos apostar nos professores, um dia apostar, dar a eles as condições para exercer o seu trabalho e vamos ver se a resposta não virá. Aumenta para valer o salário do professor, né, que a ponto de tornar o exercício do magistério uma opção boa de vida, como outras opções profissionais. Isso que não tem sido feito no país. Apenas achar que o professor, né, é desinteressado. Claro, alguns ficam desinteressados, outros não, mas não é a maioria. Não é a maioria? Não, muito pelo contrário. Eu acho que os professores brasileiros, na sua imensa maioria, e falo isso concretamente, não tem nada de corporativismo, conseguem ainda fazer por incrível que possa parecer, um trabalho educacional que deveria ser muito bom. É apenas razoável, mas é. Nós temos escolas no Brasil inteiro. Não sabe escrever, não aprende a ler nessas escolas. Não por opção, né? Vejam como é que são as faculdades que formam professores hoje no país. Né? Que essa sim, né, não tem tido compromisso nenhum com a história do país, porque nós não podemos permitir, apenas por estar vendendo um curso particular de nível superior, que saia um verdadeiro analfabeto depois de ter feito um curso de pedagogia. Existe uma questão de responsabilidade social, política e nacional também dos formadores e professores. E, claro, também responsabilidade do poder público pagar essa gente e atrair para o campo do magistério o que deveria ser. Atrair para esse campo profissional os melhores entre os melhores. No país, infelizmente, por nós estarmos dando sempre o sinal negativo, baixos salários, precárias condições de trabalho, acabamos atraindo para o campo nobre do magistério os que não conseguiram outras colocações no mercado de trabalho. Isso pode ser mudado, basta dar o sinal ao contrário. Os militares acabaram com a filosofia, sociologia do ensino médio. O governo do sociólogo Fernando Henrique Cardoso vetou um projeto que trazia isso de volta à escola. Por quê? Bom, ele alegava que não havia professores. Agora, acho que uma das grandes notícias que nós temos agora é recente, né? O presidente da República acabou de sancionar uma lei, agora é lei, fixando a presença da filosofia e da sociologia nas escolas públicas e privadas de ensino médio. Bom, filosofia e sociologia não é a mágica que vai resolver o problema da educação brasileira, mas a falta dela, da sociologia e da filosofia, principalmente a filosofia, desde em qualquer momento do processo educacional, sempre significou para essa elite uma mordaça, né? Não é à toa que exatamente nos períodos de autoritarismo, da ditadura militar, esses programas, esses conteúdos desapareceram. Mesmo agora, mais recentemente, nos anos 90, auge do pensamento neoliberal, como se diz, essas disciplinas também novamente se transformaram num alvo fácil e foram praticamente extirpadas de muitos currículos do ensino público brasileiro. Por quê? Porque esse pessoal, chamado neoliberal, diz o seguinte: olha, pobre, para pobre, educação pobre. Então vamos dar o mínimo indispensável, um pouquinho de conhecimento de português e matemática, e para ele está bom. Bom, o resultado está aí. Cada sapato que eu engraxo, eu volto a recordar os meus tempos de criança, que eu só pensava em marinar. Eu ia para a escola e não ligava para estudar. Hoje eu sou adulto, só volto a lamentar. Quem não tem estudo nesta terra não pode trabalhar. Estudava em escola particular. Tá se sentindo muito mal, tá muito perdida, né? Porque é um ambiente totalmente diferente. E não fica só a criança perdida, a gente também, né? Mãe e pai, fica tudo perdido. Qual é a solução? Mudar. Nós queremos ser tratados como bancos, né?